Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso Aliança Financeira. Hoje nós vamos explorar um tema que é fundamental para o sucesso financeiro em conjunto do casal, que é superar as crenças financeiras, procurando então identificá-las, compreendê-las e principalmente questioná-las, porque se você não a questiona, você continua acreditando que elas são reais, que elas são verdadeiras. Mas Jorge, o que são crenças financeiras? Crenças são todas aquelas verdades que nós absorvemos na nossa infância, absorvidas das pessoas de muita importância, que são os nossos pais, sempre em primeiro lugar, né? Nosso pai, nossa mãe, ou aquelas figuras que cumpriram esse papel em nossa vida, e também de figuras de autoridade. Se eu fizer uma comparação entre as crenças e o mundo atual, vamos pensar o seguinte: o nosso corpo físico, a nossa estrutura, o nosso cérebro, ele é o nosso hardware. É como se fosse o seu celular, a parte física. E as crenças são o software, são os aplicativos, são os programas que rodam ali. Nós crescemos e nos desenvolvemos fisicamente, atingimos a maturidade física, e isso é como se tivesse sido substituído, feito um upgrade no seu celular. No entanto, as crenças são os programas. E se nós não atualizamos os nossos programas, não atualizamos os nossos software, apesar de nos desenvolvermos fisicamente, nós agimos de acordo com a limitação das nossas crenças. Por isso que é muito importante atualizarmos os nossos conhecimentos, abandonarmos as crenças antigas, crenças que nos limitam, para que possamos então nos desenvolver, tirar melhor proveito. E ainda há o fato de que se nós atualizamos as nossas crenças, isto é, o nosso conhecimento, nós estamos mais aptos para a atual realidade, porque tudo que nós aprendemos no passado pode ter servido lá naquela época. Hoje pode ser que não seja tão importante para você. Então as crenças são essas ideias, percepções que nós temos em relação a tudo. E aqui nós vamos falar em relação às crenças sobre dinheiro. Por que falarmos sobre crenças de dinheiro? O dinheiro, ele é energia. Pense só, o que você faz para você ganhar dinheiro? Você troca o seu tempo por dinheiro, mas você tem que dedicar energia, você tem que estudar, você tem que aprender algo. Então, como ele é uma energia, se as suas crenças não estiverem alinhadas, crenças de merecimento, crenças de prosperidade, você, por mais que consiga até ganhar dinheiro, você não consegue ficar com ele. Ganhar dinheiro até é relativamente fácil em alguns casos, mas poucas pessoas conseguem retê-lo. Então essas crenças, elas podem influenciar as nossas decisões financeiras e muitas vezes elas são movidas por experiências muito, mas muito inadequadas. Foram mensagens que recebemos ao longo da nossa vida que têm que ser atualizadas. É importante reconhecer então essas crenças, porque elas podem ser tanto positivas, impulsionando, nos desenvolvendo, como podem ser crenças negativas, crenças limitantes, que impedem que possamos nos desenvolver. Então nós precisamos ter um mindset de prosperidade, um mindset de mudança, não um mindset fixo. Jorge, o que é um mindset fixo? Mindset fixo é aquele onde você diz: não, eu não preciso mudar. É o que nós chamamos de síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim. Você precisa se mudar, você precisa atualizar. Até mesmo quando nos casamos, são duas pessoas que se unem com crenças completamente diferentes. Fomos criados de formas diferentes, por pessoas diferentes, absorvemos e entendemos o mundo sob uma ótica completamente diferente. Então é importante que o casal entenda que eles precisam se desenvolver juntos. Eu enquanto casal, vocês enquanto casal, eu e a minha esposa, companheiro e companheira, vocês precisam sentar, conversar, absorver um do outro o que é bom e um ajudar o outro a superar o que não faz tão bem. Então é importante reconhecer essas crenças, tanto as positivas como negativas, para que possamos então fazer as mudanças. 50% da solução de um problema é reconhecer a existência dele.
Antes de nós prosseguirmos, eu quero que vocês façam um breve momento, uma reflexão sobre uma crença que você tem vivido em relação ao dinheiro. Pare e pense agora alguns instantes. Quando você vai num restaurante, né, você convida sua esposa, seu esposo, seu companheiro ou companheira para fazer um jantar romântico. Como que é lá? É um dia especial? Você se organizou para isso? Como que você escolhe o seu alimento? Você chega lá, você abre o menu, né? Abre o menu e começa a olhar para o menu. Para o lado direito do menu ou para o lado esquerdo? Faz toda a diferença, sabia? O lado direito do menu, ele tem o preço. O lado esquerdo tem o prato. Então você está se permitindo? Você está se achando merecedor de um bom prato num dia especial? Ou você está preso às suas crenças, que são automáticas, e vai logo escolher o preço? Se você vai escolher o preço, então pede logo frango, pede uma batata frita. Podia até ter comida em casa. Permita-se a quebrar as suas crenças. Seja merecedor. Ache-se merecedor. Primeiro ponto é colocar-se em primeiro lugar. Então agora que você pensou sobre uma crença sua, seja uma crença, tenho que trabalhar muito mais para ganhar dinheiro, dinheiro é sujo, né? Quem tem dinheiro certamente fez algo errado. Agora reflita, essa crença é verdadeira? Isso pode ser algo que você ouviu de uma pessoa muito, mas muito importante para você. E você passa a acreditar que é verdade, porque aquela pessoa era importante. Ah, mas eu não me dava muito bem com meu pai, não me dava bem com a mãe. Não importa, era importante, te criou. Naquela época você tinha aquela como uma pessoa mais importante do mundo. Mesmo que houvesse ali maus tratos e alguma coisa que não lhe agradava. Então você absorveu dela. Então reflita, essa crença é verdadeira? Isso pode estar te fazendo mal. Então pode ser algo que você via de alguém muito importante, internalizou isso. Isso é uma percepção que você carrega consigo. Pensou sobre essa crença? Ótimo. Cada um tem a sua crença, o seu pensamento. Agora explore, vamos explorar juntos. O que pode estar nessa crença que não seja verdade? Né? Acredito que você possa ter pensado em inúmeras coisas, mas essas crenças podem estar impactando a tua vida. Está impedindo você de desenvolver, porque não é pelo dinheiro que eu estou aqui falando com você. Não é para que você tenha mais e mais dinheiro na sua conta. É para que você possa viver bem. É para que você possa curtir a vida. Para que você possa se sentir merecedor. Essas crenças podem ter um impacto muito grande sobre as suas finanças. E lembrando que 57% dos casos de divórcio no Brasil tem origem nas finanças. Tem um velho ditado que até sua avó, seu avô podem conhecer. Quando a crise financeira bate a porta, o amor pula pela janela. Essas crenças, elas moldam as nossas atitudes, moldam os nossos comportamentos em relação ao dinheiro e pode ser o que está impedindo você de alcançar os seus objetivos financeiros em conjunto com seu companheiro ou companheira. Agora eu quero te desafiar. Questione se essa crença que você tem sobre dinheiro, sobre prosperidade é verdadeira. Quantas e quantas vezes você não agiu baseado nessa crença, achando que ela era algo real, e agora você tem a percepção, não, era falso. Mas ainda assim, você teve um comportamento como se instalado ali, um padrão. Será que elas são realmente fundamentadas em fatos? Será que elas têm realmente sustentabilidade? Lembre-se de que você tem o poder de mudar essas crenças. Ao longo desse nosso curso, das nossas aulas, eu vou compartilhar com vocês as estratégias que são eficazes para desafiar e transformar essas crenças limitantes em algo que seja mais fortalecedor, em algo que possa propiciar a você ganho, desenvolvimento, um melhor relacionamento, uma melhor qualidade de vida. Não é sobre dinheiro que falamos, é sobre liberdade. No fundo, nós buscamos a liberdade, nem mesmo conforto buscamos. Quem tem crenças extremamente limitantes, pessoas que pensam na total escassez, elas têm um hábito de pensamento que funciona assim. Num primeiro momento, quando a crença, os limites são muito grandes, essa pessoa tem a capacidade de pensar de 1 a 30 dias. Só isso.
Qual que é o objetivo dela? Sobrevivência. Chegar no final do mês e pagar as contas. Se pagar as contas é muito já. Ela nem se acha grata por conseguir pagar as contas. Está mais habituada a correr atrás do prejuízo. Quando evoluímos, vamos quebrando alguns paradigmas, algumas crenças, entramos numa fase completamente diferente, que é onde a gente chama de classe média. Qual que é o pensamento padrão nessa época? Conforto. Nossa, conforto é bom, né? Então, esse prazo de pensamento de quem está nessa época mediana é de 1 mês a 12 meses. Os objetivos são maiores, a pessoa sabe que vai conseguir sobreviver, então ela já pensa num prazo maior. Ela pensa em, por exemplo, botar um dinheirinho na poupança para pintar a casa no final do ano, né? Pensa em quitar o carro para comprar um carro novo. Pensa em fazer a sua única viagem de férias, quando faz. É um pensamento até melhor, é um pensamento já superior em relação à total escassez. No entanto, ele é limitado. Por que é limitado? Limitado no tempo. Pensa de 30 a 12 meses, quando muito passa um pouco, mas ele acaba te encarcerando. Por quê? Para conseguir o conforto agora, é natural nós precisarmos fazermos algumas dívidas, né? Esse pensamento é aquele que muitos criam seus filhos, e eu até comecei a criação do meu filho, mas era dessa forma, eu e minha esposa. Depois a gente foi experimentando conhecimento, aprendendo na terapia, depois iniciamos os nossos atendimentos há alguns anos e vimos, opa, vamos mudar isso. Nós ensinamos os filhos que eles têm que estudar, passar no vestibular, fazer uma faculdade, arrumar um emprego, casar, fazer um financiamento e aposentar. Essa é a média. Quem está na média, quem pensa de 30 a 12 meses. Mas se nós formos observar, isso vai encarcerar a pessoa em dívidas, vai comprar uma casa e vai pagar 3, né? Uma para ele, 2 para o banco. Quando as pessoas evoluem desse pensamento e passam para o pensamento de abundância, porque quebraram as suas crenças, o prazo, o tempo dos pensamentos variam bastante, vão de 3 anos a 30. Isso mesmo. Pensa no longo prazo, faz planejamento. A pessoa não busca mais conforto. Gostamos de conforto, sim, mas ela troca o conforto por liberdade. Liberdade que vai vir daqui 3, 5, 10 anos. Então ela se esforça um pouquinho mais, ela se dedica um pouquinho mais, ela investe nela, em cursos, treinamentos, mentorias, ela investe em livros, consome conteúdo de qualidade na internet, pois ela sabe que ali na frente ela vai poder ter o quê? Liberdade. Porque a liberdade é muito melhor que conforto. E a liberdade, mais à frente, vai produzir então, vai produzir legado. Essa liberdade vai ser uma liberdade financeira completa, onde muitas vezes a pessoa não dependa mais de trabalhar para poder sobreviver. Onde a pessoa tenha também a liberdade geográfica. Então, o nosso pensamento ele é limitado pela escassez. E a escassez diz que você tem que correr. E não, você pode pensar em longo prazo e cuidar do teu futuro. Para que na nossa vida adulta, pós-maturidade, 40, 50, 60 anos, possa ter um conforto e viver com mais tranquilidade, com mais dignidade. Muitas pessoas acreditam que demora muito juntar dinheiro. Então elas querem viver o hoje pelo conforto. E depois lá no futuro se arrependem. Não se arrependam vocês. Não se arrependam. Supere as suas crenças. Vão trabalhando elas, vão refletindo elas para que vocês possam atingir o que realmente desejam